racismo. Papam e arreganham os dentes. Sai do ovo a serpente, fruto podre do cinismo. E aí, galera, boa tarde. Boa tarde a todos. Começando mais um Passageiros da Agonia aí com Chico César, Pedrada. Bela Pra canção, nos hein? empurrar Apreciar um no abismo. Sem dúvidas. Tenho certeza que os acompanhantes aí do programa vão gostar também. Época de paredes, pode crer, na nova Babilônia. Então, Chico César é um cara isento que nem a gente, né? Vocês sabem que esse programa se pauta pela neutralidade política acima de tudo. São programas sem partido. Imparciais. A gente sabe que a arte de verdade não pode ter opinião, não pode ter essas coisas de política, né? A arte não tem política. Tá, gente, se vocês não entenderam, já que é uma era de não entendimento, nós estamos sendo irônicos. Mas nossas opiniões se baseiam em dados e aqui a gente vai trazer dados. Com imparcialidade. Cara, essa música ainda eu queria ouvir ela pra sempre, mas eu tenho que ir pro roteirinho aqui, que eu programei e tu programou comigo. Então, galera, esse aqui é o nosso episódio 1. A gente gravou já um piloto, né? Demorou um tempo pra gente definir como formato a gente faria, ainda estamos devendo em valor de produção, mas esperamos que esse seja melhor e que os próximos melhores ainda. A nossa pauta tá um pouquinho atrasada, porque a gente programou ela para algumas 3 semanas atrás, mas a gente atualizou, então acho que faz bastante sentido hoje, né? A Regina Duarte acabou de ser demitida, exonerada, que seja. Incompreensivelmente. Então a gente ia falar sobre arte e cultura, e era próximo, acho que, da nomeação dela, ou um pouco antes. Acho que cabe a gente abrir com o Chico César, com essa música maravilhosa que eu conheci na live dele, não conhecia. A versão da live é melhor ainda, pessoal, se vocês não ouviram, é incrível. Eu queria agradecer o Chico César pela sensibilidade, todo esse CD dele é maravilhoso. E então, falando sobre arte e cultura em tempos de pandemia, o que tu traz pra gente aqui, Rodrigo? O que tu... Sim, ó, é super amplo, mas o que tu tem pra dizer? Pois então, né? A gente tá aí num momento que todo mundo agora deve estar um pouco mais ligado, né? Com os seus elementos aí culturais que fazem parte da vida. O pessoal que sei lá, que treina em casa, que dança, tá treinando bastante, dançando. Quem gosta de ouvir música tá ouvindo bastante música. Os músicos que estão em quarentena, Séries, filmes, devem estar praticando. Séries, filmes, outras coisas, né, fazem a gente refletir sobre o valor que a cultura tem na nossa vida, né? Que muita gente não considera trabalho, um trabalho de verdade, um trabalho sério. Imagina a quarentena sem cultura. Qualquer cultura, música, TV. Qualquer forma de arte, né? Já tá enlouquecido, cara. Que as pessoas produziram durante todo esse tempo, que a gente tem esse acesso ilimitado, né? Muitas vezes a gente não valoriza. A gente faz aí nós professores de educação física e de artes marciais e de dança, a gente se vira fazendo live, essas coisas, professor de música também, né? E eu não pesquisei isso, eu não perguntei para ninguém se alguém tiver essa contribuição para nos dar, como é que tá se virando o músico profissional aí nesses tempos. Especialmente quem não tem aluno, né? Quem não dá aula, quem vive de tocar na noite. Quem vive de tocar na noite, mas também não é super famoso, né? É. O que tá acontecendo? A gente tem um amigo, né, Moreno Moraes, que é nosso professor, querido professor de jiu-jitsu no ginásio. Acho que é um cara que pode trazer também pro debate aí alguma contribuição. Historiar aí, Moreno. Traz pra gente aí o teu insight. Sobre arte e cultura, a gente voltou a compor, né? Faz uns 2 anos acho que a gente não mexia nas músicas das nossas bandas e tal. E a gente achou muito material e eu tô mais envolvido que o Rodrigo, mas são coisas nossas. E a gente falou com os antigos colegas de banda e é muito prazeroso esse aspecto, né? Não que a quarentena seja uma coisa boa, né?
eu não vou fazer a gafe de falar que o vírus tem pontos positivos. Mas olhar para dentro de si é uma coisa legal e ver o que a gente tem de material, né? Eu tô bem emocionado, assim, correndo atrás dessas gravações antigas. Bom, vamos prosseguir aqui na pauta. Eu tenho aqui andamento da quarentena e algumas semanas atrás era menos pior, né? Mesmo com as loucuras do Bolsonaro, né? A gente tá... Bolsonaro, Bozo, Capitão Corona. Esse negócio da quarentena, acho que isso se liga também com a questão do Ministério da Cultura, com a arte e cultura, porque é mais, né? A gente tá vendo mais daquilo Não que tem é... ministério. Me desculpa. A Secretaria da Cultura. Foi reduzida a secretaria, uma vergonha. Secretária... Saudades de Gilberto Gil. Era secretária Regina Duarte da Cultura, caiu agora recentemente. E vamos botar mais um maluco, O parece. energúmeno modelo de cuecas. Nada contra a gente. Eu aceito, inclusive, propostas para fazer Não esse trabalho. não é um currículo muito volumoso, parece. E aí, a quarentena é administrada do mesmo jeito que, né, os ministérios e as secretarias. É uma política de boicote. Bolsonaro quer boicotar a quarentena. É uma cultura É uma cultura. Os ministérios se boicotam, né? É uma gerência antigerencial, né? É. Só para te corrigir, o que acontece? Acho que no Brasil foi mal utilizado o termo quarentena. A gente tem essa... A gente traduz mal algumas coisas. A gente não tá em quarentena, a gente fala quarentena, mas na verdade a gente tá em isolamento e distanciamento social, que já seria teria um impacto forte no coronavírus. É algo que funciona. Países que não observaram o isolamento social corretamente, como a Itália, e depois tiveram que recorrer ao lockdown. Então o lockdown é quarentena. A quarentena é o lockdown, é não sair, é não poder sair, não é não vou sair pro super, não, é não sair, é fazer mantimentos e não sair, entendeu, gente? A gente não teve nenhuma quarentena ainda aqui. As quarentenas que tentaram ser implementadas ali por alguns governadores teve sabotagem de milícia, pelo que eu soube, milícia armada. Então o andamento da quarentena, que na verdade seria o andamento do isolamento social, piorou, né? Piorou. De quando a gente ia gravar pra agora, piorou. Na minha percepção, pelo menos não tenho acesso a dados aí, mas eu vejo muita gente cagando pro lance. A gente tá vendo professores, isso independente de posicionamento político. Eu conheço professores e frequentadores de academia e atletas que são de direita, são conservadores e estão se posicionando a favor do isolamento social e contra... Mas, Rodrigo, a gente já vai chegar nesse tópico. Isso eu acho que é o nosso terceiro tópico, que é o abrir ou fechar. Mas eu acho que sim, não, é uma questão científica, pessoal, não é uma questão de posicionamento político. Mas estão usando o isolamento para polarizar. Não, gente. Não é a OMS. A OMS é comunista, é da China. Tá, beleza, então tá, digamos que é. Mas tal cientista tem mais de 24 mil estudos sobre Covid, pessoal. Mais de 24 mil estudos. Os estudos sérios, os estudos que tem revisão de pares, chama peer review. Os estudos que tem double blind, que é a amostragem cega, a testagem cega. Os estudos que não são de gente maluca ou mal intencionada, apontam para o isolamento social e apontam que a cloroquina não serve para nada. Pode piorar os quadros, causa mais mal. Como disse nosso formidável presidente, o remédio não pode ser pior que a doença. Cloroquina é um remédio que é pior que a doença, por incrível que pareça. Que saiu agora, né? Já que a gente está falando de desdobramentos, o próximo tópico é desdobramentos pandêmicos, né? O coronavírus não só é um SARS, está saindo que ele é uma septicemia, né? Ele causa um choque sistêmico. Mas enfim, nesse andamento do isolamento, o que foi notado e tem dados em São Paulo é que diminuiu o isolamento. Esse final de semana, a orla cheia. Gente, o isolamento, ele preserva a vida da seguinte maneira, não sei se o pessoal sabe, eu pesquiso muito sobre isso. A ideia é que tu reduza o contágio, que é o índice R0, que atualmente está em 2,5, que quer dizer que uma pessoa, em média, passa para 2,5 pessoas. Mas não tem meia pessoa. Vamos estudar, né, pessoal? Por favor, eu também não sou professor. De vocês, pelo menos. Então o R está em 2,5. Se o R tivesse em 1, cada pessoa passa para uma. A partir daí tu controla a pandemia, porque cada pessoa que sai da UTI tem mais uma entrando. Entendeu? Agora, o R em 2,5, mas só tantos % dos casos de pandemia de coronavírus estão ocupando a UTI. Gente, eu vi um dado de Porto Alegre, que o gaúcho acha que não chegou aqui.
Aí do nada fomos de 80 para 1.300 casos reportados. Não foi de 80 para 1.300, só estava sem testagem. E 1.300 é subnotificadas. No Brasil a taxa de subnotificação tá 1 para 10, 1 para 15 em alguns lugares. Mesmo com esses 1.300, gente. É uma loucura. E o que acontece? Se 10% das pessoas que estão na UTI são Covid, isso ocupa leito de pessoa que sofreu, sei lá, acidente de carro, que sofreu, enfim, 5% Covid já seria demais, gente. Se 5% dos leitos da UTI são de Covid, isso é gravíssimo e tá passando, tá em 10, 12% no Rio Grande do Sul, que era para ter mais tempo ainda que o resto do Brasil para combater isso. E o que o nosso querido Leite fez? O que o nosso querido Marquesan Júnior fez? Que infelicidade, os caras abrindo negócio, gente. Eu sei, pessoal, eu sei que tem gente que precisa trabalhar, mas o governo devia providenciar dinheiro para quem não pode abrir. O dinheiro que tem, o montante que tem na nossa reserva, que é 400 bilhões de dólares, são aproximadamente 2 trilhões e meio de reais, poderiam pagar para cada pessoa da população brasileira, incluindo infantes, 200 milhões de pessoas poderiam receber R$1.000 por mês durante um ano. Calculei ali, cálculo de calculadorinha ali, não precisa fazer nada demais. Então assim, gente, eu não estou dizendo que é isso que tem que fazer, mas tem dinheiro para sustentar as pessoas, tem que usar o Estado. Ah, mas a gente não pode usar esse recurso, então vai morrer mais de 2 milhões de pessoas. É para aí que a gente está se encaminhando. E só para encerrar o tópico e passar a palavra para o Rodrigo também, era previsto com isolamento social e quarentena mais rígida que morressem 50 mil no Brasil. Do jeito que foi relaxado, a previsão é mais de 1 milhão. E detalhe, quando teve essa pesquisa, estava ali, sem distanciamento social, sem isso e aquilo. Não previa sabotagem do presidente. Então, talvez morra bem mais de 1 milhão, talvez, gente, são modelos. Porque o presidente sabota o isolamento e a quarentena, ele sabota até o isolamento vertical, que é algo que não existe, não é defendido por nenhuma autoridade competente. É só maluquinho. Bolsonaro, maluquinho. Nisi Yamaguchi, a mulher tem um currículo ridículo, trabalha no Einstein. Não tem produção acadêmica suficiente para opinar. É fraca. É só maluquinho e gente incompetente, pessoal. Por favor, não sei se tem alguma coisa para complementar nesse tópico. Queria dizer que para quem é chegado, né, nessa tendência, não sei nem se dá para dizer que é uma ideologia, que é o ancapismo, né, a potencialização máxima do Estado mínimo, eu fico imaginando se para quem está no seu belo condomínio na Bela Vista, no Moinhos de Vento, ou nos bairros de elite das suas respectivas cidades, se não parece mesmo então num paraíso de Estado mínimo, um paraíso ANCAP, sabe? Onde morrem os pobres. Eles não estão vendo as pessoas morrendo, né? Fora o culto irracional ao trabalho precarizado, eles devem estar adorando isso, sabe? Essa ausência de amparo de Estado. Então, não tem nem como argumentar com essas criaturas, né? Uns energúmenos desse tipo. Não sei qual deles também não deve estar precisando de um auxílio emergencial. Enfim. Mas é isso até começar, né, a morrer a avó, a tia. Por enquanto morreram só os empregados, né? E por mais que talvez nos desse um prazer um pouco sádico, não é o que a gente deseja, né? Porque isso ia querer dizer também a parte de muitas outras pessoas. O eu avisei é um eu avisei muito amargo, né? Muito amargo. Pessoal, vou dar um intervalo para dar uma checada aí na como é que tá a gravação. Já retornamos aqui. Então, nos patrocine que aparece tua marca nesse intervalinho curto. De volta aí, pessoal. Então, tu lembra quando tocava essa musiquinha? Já que a Regina Duarte tem musiquinha, eu também tenho. Galera, a gente tá vivendo num Brasil permanentemente com essa trombetinha no fundo. O loguinho do Hans Donner passando,
toca a musiquinha porque é cada dia uma bomba. Isso faz parte, depois eu vou colar links na descrição do vídeo, de políticas que são bem próximas do Steve Bannon. Eu acho que o Bolsonaro segue melhor a cartilha do Bannon do que o Bannon imagina que alguém possa seguir, porque é uma cartilha totalmente monstruosa, né? A gente joga muito D&D e a gente briga, eu e meu irmão, por causa do conceito por conta do conceito de tendência, que é um conceito que os personagens têm um comportamento específico, né? Mas não tem nada para descrever o Bolsonaro que senão caótico e mal. Porque, fora, talvez egoísta, mas fora o que é para ele e para a família dele, o resto é caos, decisões não só intempestivas, como com consequências aterradoras, e tanto faz. Primeiro foi, eu não me impressiono. Meus amiguinhos, tanto os cirandeiros quanto os pessoal de esquerda mais sério, cada dia é, ai, Pedro, tu viu que o Bolsonaro... Lembra que o Bolsonaro falava em 2012, 2014? Porque a gente já conhecia essa besta, a gente avisava e ninguém nos ouvia. Porque ele se elegeu falando essas merda, pessoal. E faz parte dessa política, que é uma política meio que ele bota e sai, ele fala uma merda, daí ele tira fora. Enfim, por que eu tô falando disso? Depois eu vou botar os links pra Pós-Realidade, é um link bem legal do Wisecrack em inglês, mas é bem bom de ver. Fala sobre esse tipo de pensamento, de como ele é feito, é bem interessante. E sobre algumas coisas do Steve Bannon, que é o grande cara por trás da alt-right, né? E desse ANCAP que... Desculpa aí, ANCAPinhos, não é só ANCAP, a gente está vivendo um novo tipo de formação política, talvez, que é o ANCAP fascismo. Eu tenho chamado de novo nazismo, que não é neonazismo, é um novo tipo de nazismo mesmo, que é ancorado no ANCAP. O nazismo era nacional-socialista. É esse nosso novo cristo-fascismo, como alguns estão se referindo, ou cacocracia, alguns falam, ele é caótico. É um ANCAP que o que tem de Estado, que é mínimo, é fascista. Bom, depois eu te passo a palavra, Rodrigo, mas para mim os desdobramentos, que é o tópico, foram os seguintes. Cada pronunciamento do Bolsonaro, desde aquele insano pronunciamento do dia que nossos amigos acharam que ele enlouqueceu, mas na verdade ele radicalizou, ele falou com a base dele. O que aconteceu? O Bolsonaro perdeu com o Moro. O Moro não ganha eleição, gente. Isso é delírio de esquerda antiga, que o Moro ganha uma eleição do Bolsonaro ou do Lula. O Moro não ganha. O Moro é o nosso pensamento de classe média, que tem gente de esquerda e de direita, e ele é ultradireitoso, mas o Moro, ele pensa como classe média. O Bolsonaro não ganhou 50 milhões de votos da classe média, pessoal. O Bolsonaro tem voto popular. É outro nível. Ele perdeu, sei lá, 5, 10% com o Moro. O pessoal achou que ele ia perder metade. Até eu achei. Mas ele perdeu, gente. O Bolsonaro perdeu a classe média não maluca. Ainda tem setores, alguns empresários maiores, daí não é classe média, são super empresários, e algum empresariado menor, mas geralmente pessoas ou com problemas psiquiátricos mesmo, ou pessoas que têm uma informação, enfim, são mal conduzidas em termos de informação, não têm acesso à informação adequado, se fiam em youtubers só e coisas assim. Para mim o desdobramento é cada pronunciamento do Bolsonaro mais insano que o outro, apoiando o fechamento da STF, que é crime, enfim, manifestações que, inclusive, pessoal, parecem bem maiores na TV, eles diminuíram muito que radicalizou. Mas tem perigos. Eu não tenho medo de golpe militar, mas talvez devesse, mas não tenho. Eu tenho medo de golpe miliciano, nos moldes do golpe do Evo, lá da Bolívia. Tenho meus problemas com o Evo, mas foi um golpe miliciano. E o Bolsonaro tem uma milícia comandada pela Sarah Winter, uma ex-integrante do Fêmen nazista, com tatuagens nazistas, que é pró-vida de feto, anti-vida de moleque favelado, né? E a favor da pena de morte, mas contra o aborto. Enfim, ela capitaneia isso, ela era a segunda no comando da Damares e tá lá com um acampamento que não conseguiram fechar. O Leonel Hadi falou sobre esse acampamento, são armados, financiados pela Havan. O Bolsonaro tá perdendo, pessoal, mas cada dia que ele tá só perdendo e não perdeu ainda, morre mais gente. Então ele tinha que perder logo. Acho que a gente precisa de mais um programa inteiro para falar do que aconteceu desde a última vez que a gente filmou.
Alguém lembra? Mas é muita coisa, eu vou fazer um tópico. Só pra gente conseguir dar andamento. Tu quer acrescentar nesse tópico, Rodrigo? Eu acho que fui contemplado aí. A gente está vendo agora também um momento de pressão e de até, né, até as últimas vias de abertura dos estabelecimentos comerciais, uma abertura aí gradual de estabelecimentos comerciais, que isso pode se relacionar com os desdobramentos da Sim, pandemia. esse é o próximo tópico que tu quer começar. Deixa eu só fazer um intervalinho de novo e a gente Dá. começa o tópico. Já voltamos. E aí, pessoal, retornamos aqui. O tópico de agora vai ser abrir e fechar. O que a gente quer dizer com isso é abrir e fechar estabelecimentos comerciais e, sei lá, de funcionamento. E a nova moda, que é tudo é essencial. Por favor. Só para nos apresentar, que eu esqueci no início, Pedro Bozak Guazelli, Rodrigo Bozak Guazelli, irmãos Guazelli, professores de Muay Thai, graduandos de Educação Física. A gente já quase tão habilitado para estar na CNN quanto o Caio Coppola, né? O cara não tem nenhum AB, tá ali falando merda. A gente tá aqui, falando coisa séria. CNN, ó, tô precisando de um trampo. Sobre os estabelecimentos comerciais. Isso aí é... Que pano. bagunça, né? Agora, eu tinha falado já sobre os professores, né, e donos de academia que estão querendo abrir, estão pressionando para abrir. Não sei se chegou a abrir alguma academia no Rio Grande do Sul. Chegaram a abrir várias academias. Pois então, né, teve um decreto, inclusive acho que em Santa Catarina. Ontem saiu o decreto daqui também. Academias podem abrir se não tiver contato e tiver 16 metros quadrados para cada aluno. Essa realidade que contempla academias grandes somente, né? Eu tenho uma academia com espaço de 130 metros, mas utilizáveis são 60, eu vou poder dar aula para 2 alunos e nem quero, não vou abrir. E como que os donos desses estabelecimentos vão poder daí, né, se responsabilizar? O que tu vai fazer depois? O que acontece Dono se um de aluno academia. tem coronavírus? O que acontece? Passa para 50, 100 pessoas, a gente sabe que é uma taxa de contágio alta. Eu não sei, eu acho que estão delirando, né? Não, tem algumas coisas assim. Tá rolando agora o meme da máscara, que a máscara é um fator de risco, na verdade, que ela piora. Nossa, não, mas é que assim, esse é o próximo Imagina um tópico. professor que leu isso e vai abrir a sua academia, ou um lojista que vai abrir a sua... Gente. Tem uma coisa muito importante, né? Que é, se todo mundo tivesse observado o isolamento social nos primeiros 2 meses, ou até mais, a gente sairia disso antes. Teve exemplo, a gente chegou no Brasil com mais de 1 mês de desdobramentos na Itália, ou mais talvez, então assim... O que a gente tem de dados aí? Os dados são que a gente tinha como observar os erros dos outros em relação à pandemia. E daí, não vai ser forte aqui porque é tropical, não é temperada. Se não era uma informação científica, não havia nenhuma evidência de que ia ser mais fraco aqui. O Brasil é mais quente daí. Até agora, que diz-se que poderia ter imunidade contra o vírus. Nós não temos nenhum paciente curado de coronavírus que esteja curado há mais de 6 meses. Então tu não sabe nem os efeitos a longo prazo disso. Tem sequelas que são inéditas. Como eu disse antes, não é só um vírus do sistema respiratório. Coronavírus não, me desculpa. Covid-19, porque está tendo muita confusão também aí. Já inventaram que o Bill Gates inventou a doença. Enfim, ainda nesse tópico, virou um caldo de... uma sopa de teorias de conspiração. Sabe? É um momento bem intenso. É um momento onde caras que nem o Bolsonaro podem ser asquerosos pra gente, mas brilham pra base radical deles. Messiânico mesmo. Assim, estamos vivendo um momento bíblico, um falso messias, sabe, espalhando doenças, pragas. Assim. É o Capitão Corona. Como diz um filósofo aí, é o coronavírus em forma de avatar. O que isso tem a ver com abrir e fechar a academia? Gente, nós temos amigos, queridos professores, como por exemplo Fábio Flores. Eu sei que
que o professor Baby, Fábio Flores, depende da academia para subsistir. Aqui eu e meu irmão, a nossa fonte de renda é a academia, mas a gente tem apoio dos nossos familiares, a gente está conseguindo subsistir de outras maneiras. Por pior que tenha ficado, né, nossas condições, assim, em termos do que a gente consegue fazer por conta, a gente tem onde pisar. Tem gente que não tem. Por que é criminoso o que o governo está fazendo? Porque o governo devia estar pagando para as pessoas não abrirem. E não eu sei, eu tenho empresa, eu não estou mentindo, pessoal. Acessem as notícias. Não saem as linhas de crédito. Não tem linha de crédito para MEI. Tem só para microempresário. Gente, se vocês ganham menos de entre 60 mil e 360 mil reais, vocês são microempresários, tá? Só para esclarecer, vocês não são grandes, tá? Ok? Tá ok? Questão. Gente, o meu auxílio emergencial demorou 2 meses para sair e ainda não caiu na minha conta. Saiu, fui aprovado, mas não existe ainda o dinheiro. Não saem os empréstimos. Tem uma série de empresários pequenos, microempresários e mini MEIs reclamando que não sai. A gente não devia ter que ser forçado a abrir. Tinha que ser só serviço essencial. E essencial não inclui, como a gente bota o link para outro vídeo, para não se alongar, mas não inclui nosso treino de jiu-jitsu, nosso treino de força. Nenhuma forma de treino, né? A gente tem visto muito esse argumento, só para fechar esse pensamento da academia, que a academia é essencial, que a academia é saúde. Eu não sei se é cara de pau de quem tá compartilhando essas coisas. Eu acho que é falta de informação. Acho que as pessoas confundem importante com essencial. É importante? É. Eu sinto uma falta imensa. Cara, tu me conhece. Que saudade da porrada. Ou apanhar também, tomar um seu Inagete Sensei, ser jogado lá para 1000 metros de altura. Cara, que saudades de estar na rua, de tomar uma cerveja. Eu acho importantíssimo convívio social. Minha academia era meu reduto, com os meus, as minhas, as pessoas que eu mais gosto. Óbvio que eu tô me sentindo privado de algo vital para mim, importantíssimo. Mas não é essencial, eu sobrevivo sem. E por favor, gente, que a academia é essencial. Se algum de vocês é marombeiro e acha que não consegue treinar em casa... Mostra aí, levanta o peso aí. Levanta aí, puxa o peso aí. Eu tenho aqui uns pesos. O Rodrigo trouxe só o essencial para casa, então... Uns pesos aqui de 42 quilos do Juarez. Mas mesmo para quem não tem, galera. Mesmo para quem não tem nenhum equipamento, para quem só tem a gravidade e o corpo e se sente desmotivado... Precisa de motivação para ir para academia, não é essencial para ti, cara. Mas não é para isso que tem o cara da educação física, para ter um professor e tu liga, ô professor, quero treinar na quarentena, como que treina? Se vocês podem, paguem seus professores, vão atrás deles, eles certamente estão precisando agora de trabalho, estão precisando e tem meios, todo mundo agora tem um celular com câmera, né? E eles estão aí, estão esperando. Se vocês têm condições de pagar, paguem. Se não tem... Gente, se joga no chão, faz os apoios abdominais, a gente vai fazer vídeos sobre esse tópico, mas o mais importante é começar hoje. Melhor que seja com a gente, mas tem muita gente na internet pra seguir, que não é a Pugliese, que não é idiota. Tem livros, tem muita informação. Aqui ó, aula de anatomia, também dá pra melhorar a cabeça. Pessoal, mais um intervalo. Na volta o Rodrigo vai mostrar os pesos que ele trouxe e a gente continua. Então, pessoal, só para vocês observarem aqui, ó, o Rodrigo vai levantar... Começa com o pesadão, Rodrigo. Começa com o mais absurdo. Então, o Rodrigo trouxe aí para casa de um jeito que até eu achei absurdo, mas ele trouxe para casa 2 pesos de 42 quilos. Bagulho imenso. Não deu para ver muito bem, mas deu para ouvir, né, pessoal? Mostra agora o kettlebell de 20, Rodrigo. Pode botar em cima da mesa ali. Kettlebell de 20, tá, beleza? Nem todo mundo tem acesso. Pode devolver. Mas, coisas menores, ó. Também trouxe uma barrinha com as anilhas removíveis, ó. Pra fazer abdominal, uma rodinha. Antiga, mas dá pra usar meia na mão. Shop, conhece. Tem alternativas pra esses equipamentos. Halterezinhos ajustáveis. Gente, garrafa d'água, que tu enche de água. De academia normalmente tá vendendo umas anilhas usadas. O ginásio aluga equipamentos também. Garrafa d'água é peso, gente. E agora o último. Ah, tem os elásticos aí?
Eu tô sem os elásticos, gente, mas se alguém tem Câmara de bicicleta, pessoal. qualquer câmara de pneu, né, que vocês conseguirem botar as mãos. Gente, vocês têm que experimentar, tem que estudar, tem que tentar treinar, tem que ser duro. A gente tinha mais 2 tópicos para falar, mas a gente vai falar em outros vídeos que são dados corroborando as escolhas. Eu vou botar links no vídeo para os artigos que eu tenho estudado, e tanto de divulgação quanto os artigos em si. E a gente também queria falar sobre o treino em quarentena, mas aí o Rodrigo e eu gravaremos um vídeo sobre exercícios da quarentena, tá? Aguardem. O fechamento aqui, eu queria falar sobre alguns conceitos. Primeiro, eu falei já sobre esse novo tipo de nazismo, né, o ANCAP-fascismo, que seja. E sobre isso tem surgido dois absurdos. Assim. Primeiro, eu tive um grande debate com meu pai sobre isso. O grande César Augusto Barcelos Guazelli, historiador, pós-doutorado, um cara que coordenou o curso, um intelectual. Que é a lógica, mas aí, cuidado com a palavra lógica, porque é uma lógica antilógica. A lógica terraplanista. Quando eu digo a lógica terraplanista, eu não quero dizer que todo mundo que apoia o Bolsonaro ou que apoia as medidas dele é terraplanista. Apesar de muitos serem. Tem uma conversa grande entre setores aí. Mas a lógica é a mesma, que a lógica é negacionista, na verdade. De negar, revisionista e negacionista. E daí, desde terraplanistas, conspiracionistas, todo mundo é comunista, o Obama é comunista, o Luciano Huck agora é comunista, o Moro é comunista, enfim. Essa lógica permeia as políticas, tanto do governo quanto quem defende, né, essas políticas. E eu acho importante a gente falar sobre isso, tipo, apontar. Eu passei a vida apontando e o pessoal dizia, Pedro, tu exagera, tu briga com as pessoas. Bom, talvez eu estivesse abordando de maneira errada mesmo, mas aqui está, culminamos nisso, esse mar de estupidez, né? E nessa onda tem uma coisa que está acontecendo há um tempo nos Estados Unidos, rolando também os Red Pills. Red Pill é do Matrix. Tu toma Red Pill e daí tu... A pílula vermelha, né? Conceito que uma das irmãs Wachowski, né, porque elas duas fizeram a transição de sexo, né, eram os irmãos, viraram as irmãs, repudiou, respondeu o tweet do Weintraub chinelhando ele. Então, quem inventou isso acha essa ideia absurda. O que é essa ideia, Red Pills? Seria que tu tomou a pílula e agora tu tá vendo a realidade como é. É uma justificativa barata pro negacionismo, né? De que, na verdade, essa é a verdade, ó. Estão te enganando. Aqui está, ó. E é só gente maluca, gente. Cientista terraplanista fazendo foguetinho. Aí tu vê o documentário dos caras, os caras não provam... Quando eles não conseguem provar as teorias deles, eles... não, mas foi um estudo que deu errado. Enfim, gente, é maluquice, tá? Eu queria só falar disso, Eu queria falar muito mais, né? Eu queria falar de biopoder, de necropolítica. Mas eu vou passar a palavra pro Rodrigo antes de eu concluir. Eu só queria deixar isso na cabeça de vocês. Não caiam nesses debates. Não tem como ganhar debate de fanático, facínora, de gente mal intencionada e de gente que não tá afim de aprender. Agora do Red Pill, né? Falando no Red Pill, pílula vermelha. Cuidado, gente. Essas pessoas escrevem muito... É que nem coach. Eles escrevem altas asneiras. Tem acho que vários coaches também que usam... Sim. Às vezes que eu li... Os coaches estão junto com os terraplanistas, hein, pessoal? Às vezes que eu li os artigos, né, dos intelectuais do Red Pill, era uma coisa relacionada com um pensamento meio incel, assim. O cara toma a pílula vermelha e ele vê como as mulheres estão manipulando ele. E agora ele tomou a pílula vermelha, então ele vira meio que aquele cuzão... Sabe, o Tom Cruise. Não, então é meio cuzão, a gente não sabe. Eu só quis evocar essa imagem aí, que o cara fica achando que é o protagonista do Missão Impossível e que ele vê tudo. E aí ele, sabe, ele é cuzão com as mulheres porque ele é um macho alfa. Enfim, é só para dar uma ideia de onde vem esse pensamento, para vocês terem cuidado quando lerem esse termo. Pílula vermelha, se não for uma discussão sobre Matrix, uma discussão filosófica séria,
é 99% de chance que estão falando asneira. E lembrando, pessoal, o cérebro, como meu irmão me lembrou esses dias, tem um espaço limitado. Cuidado, hein? Não Cuidado. ocupem, não ocupem. Se vocês querem ler e estudar essas coisas, peguem resumos. Tem estudos sobre isso. Daí vocês leem um estudo sobre os maluquinhos. Pá. O Aliás, negócio é que agora o Deixa eu estudo... pedir desculpa. Né? Maluquinhos não. Pedir desculpa. Sim. Nem todo mundo, não tem a ver com doença psiquiátrica só. Eu tenho condição psiquiátrica, eu acho que é ruim ficar falando isso. Mas pessoas tresloucadas, que estão em surto, provavelmente. Pois é, agora a gente tá numa era de... Eu vejo, assim, como um momento muito forte do revisionismo. E a gente vê em tudo, assim, ó. Vocês vão me chamar de maluco, maluquinho, conspirador. Mas, pô, tem o game lá, o Comandos, quem não jogou, crianças dos anos 90 que não jogaram Comandos. Agora fizeram a reedição do jogo sem a suástica, sabe? Tu não tá mais lutando contra nada. Isso parece uma besteira. Tu não mata mais nazistas. Mas esse tipo de coisinha, sabe? Gente, Agora é tudo tão subjetivo, A tudo Disney tão agora é do sujeito a uma reinterpretação. A Disney pega os desenhos antigos com, né, que tinham cenas racistas e fazem o novo. Isso parece inocente, parece uma coisa boa, mas é white faz washing, parte né? do revisionismo, e, né, varrer o passado sujo para baixo de um tapetinho bem bonito. Eu acho que tudo bem a Disney se corrigir, mas emite uma carta dizendo: olha, a gente não vai nem refazer esse desenho porque tem um E personagem pelo menos racista. façam desenhos bons de novo, gente. Por Por favor. deprimente. Se for para ser revisionista, façam um bom. Tem que matar nazista! Joguem Comandos antigo, não a reedição. Olha só, minha conclusão é a seguinte: eu vi filme que a gente lutava contra o cara do bigodinho ridículo lá e o soldado matava o nazista. Agora, Agora tem que censurar a suástica, porque é subjetivo se eles eram do bem ou se eles eram do mal. É foda, gente. E é esse tipo esse pensamento eu acho que permeia também esse lance terraplanista, né? Essa coisa de tudo ser muito subjetivo. A pessoa diz que, não, eu tenho a cabeça aberta para outras coisas. Mas na verdade ele só tá fechando a cabeça para um outro pensamento e ficando no seu cultinho ali de invenção conspiracionista. A ciência não tem tudo. Assim, não dá pra ser crente, como crentes são em Deus, na ciência. Até porque isso é uma Mas contradição, né? Exatamente, o método científico o método científico, que é o que permeia a ciência, ele envolve uma briga interna, se desafiar. Então a própria ciência resolve esse problema que seria o dogmático, desafiando os próprios dogmas o tempo todo. Poxa, gente, sabe? Vamos estudar. Isso é muito importante, estudar, tá, pessoal? Eu vou encerrar. Posso encerrar ou tem mais alguma? Por favor, professor. Eu vou encerrar aqui com, de novo, Chico César, Pedrada, do álbum, vamos ver que álbum é maravilhoso. O amor é um ato revolucionário, e realmente é, pessoal. Vamos amar pra caralho, vamos amar os nossos, sabe? E se eles não têm amor no coração, a gente vai ter por eles, e é isso aí. Muita luta.